Bom dia, professores. Gostaria de agradecê-los por aceitarem participar da banca. Eu me chamo Ricardo Molinari e hoje eu vou apresentar meu trabalho de qualificação de mestrado, cujo título é Técnicas de Programação Linear Inteira aplicadas ao problema de busca de motif em redes biológicas. Nosso roteiro: introdução, os conceitos fundamentais, revisão sistemática, proposta do projeto, resultados preliminares e as considerações finais. Introdução: motifs biológicos. Os motifs são alguns padrões, eles podem estar em diversos contextos. Referente à biologia, dizendo especificamente de sequência biológica, né, a gente pode ver aqui algumas redes de DNA e RNA, e aqui tem alguns motifs que são essas pequenas sequências que se repetem ao longo da cadeia de DNA ou RNA. Um outro exemplo pode ser em redes de interação proteína-proteína, redes metabólicas, e aqui nesse caso a gente tem um motif que é um multiconjunto de cores. Essas cores elas podem representar algumas características que estão sendo buscadas desse motif. Aqui está uma rede colorida e a ideia é a gente encontrar ocorrências conexas desse motif nessa rede. Contribuições. A contribuição no diagnóstico de doenças, pode ajudar a traçar padrões evolucionários e pode ajudar a entender comportamento metabólico, dentre outras contribuições. Agora, referente ao problema de busca de motifs. Eu coloquei esses três termos porque, apesar de eles não serem sinônimos, eu percebi que os autores eles acabam utilizando eles para as mesmas finalidades. Tá? Então, eu vou falar mais sobre a palavra busca, mas muitas vezes o pessoal usa descoberta, detecção, mas é o mesmo sentido. Os problemas eles diferem quanto ao objetivo da busca, tipo de rede ou sequência biológica e a própria definição do motif. Eu vou colocar aqui como exemplo dois principais grupos de tipo de problema de busca de motifs. Então, para representar um tipo, é o Plenty Motif Search esse problema, e eu vou explicar quais são esses dois tipos. Então, é o seguinte, nesse problema, eu tenho como entrada algumas sequências biológicas do mesmo tamanho, e eu tenho como parâmetros dois inteiros, que é o tamanho do motif que eu estou buscando e o número de incompatibilidade. Então a ideia aqui é o quê? Encontrar sequências que se repetem, essas subsequências, né, que se repetem em cada uma das sequências que eu passei como entrada, com no máximo esse número aqui de incompatibilidade. Então, no exemplo aqui dessa instância, ele encontrou o GAT nas três sequências, esse aqui com 0 incompatibilidade, esse aqui também, e esse aqui com 1 de incompatibilidade. No caso desse Plenty Motif Search, ele representa um grupo de problemas que o objetivo é descobrir novos padrões. Ou seja, eu ainda não sei qual é o motif, e aí, de acordo com os padrões que eu coloquei, os parâmetros que eu inseri, ele vai encontrar esses motifs para mim. Nesse caso, a rede foi DNA ou RNA, e a definição de motif são sequências, né, subsequências de DNA e RNA dentro das sequências de entrada. Um outro problema, para representar um outro grupo de busca, problema de busca de motif em grafo. Nesse caso aqui, eu tenho um grafo colorido, tá? O meu motif ele é representado por um multiconjunto de cores, e eu gostaria de encontrar a ocorrência conexa desse motif no grafo. Então a diferença aqui é o seguinte, o objetivo da busca é encontrar um dado padrão. Então eu já tenho um padrão, tá? Um motif, e eu gostaria de encontrar numa rede. Então a ideia aqui pode ser, por exemplo, para os problemas de traçar padrões evolucionários, de repente eu tenho um motif em uma determinada espécie, eu gostaria de ver se eu encontro esse motif numa outra espécie, para talvez tentar encontrar um elo, né, entre essas espécies. Nesse caso, a rede é uma rede metabólica ou de interação proteína-proteína, e a definição do motif é um multiconjunto de cores. A gente vai focar nesse trabalho no problema de busca de motif em grafo, tá? Que é esse segundo exemplo que a gente colocou. Esse problema é, no geral, NP difícil, e os autores eles utilizam de métodos não exatos ou algumas restrições para encontrar soluções em tempo razoável. Então, as restrições podem ser tamanho do motif, tamanho da rede, para poder selecionar no tempo razoável. E para tentar lidar com a complexidade desse problema, a gente vai utilizar técnicas de programação linear inteira.
Esse tipo de técnica, ela vem apresentando bons resultados em problemas NP difíceis e a gente vai entrar em detalhes adiante. Então, o objetivo desse trabalho é criar variantes para o problema de busca de motif em grafos e aplicar técnicas de programação linear inteira para solucioná-las. Eu coloquei aqui um asterisco de criar variantes porque vai alterar apenas um detalhe de um problema definido que eu vou abordar. Então, altera um pequeno detalhe. O que muda mais é como que a gente vai tentar solucionar esse problema, que vai ser através de programação linear inteira. Agora a gente vai para a próxima parte, que são os conceitos fundamentais. Então, programação linear inteira. Programação linear primeiro, tá? Sem ser inteira. Aqui eu tenho nos problemas de programação linear, eu tenho uma função de maximização ou de minimização. Aqui no caso, o C, ele está representando um vetor, tá? Vetor linha, e o X, que são as minhas variáveis, ela vai estar sendo representada por um vetor coluna, tá? Esse C aqui são alguns dados, são constantes para o meu problema. Esse problema de essa função objetivo de maximização ou minimização, ela está sujeita a algumas restrições. Então, essas restrições aqui, ó, uma delas é que o x é de não negatividade do x, tá? Tem que ser maior ou igual a zero, e ainda pode ter um conjunto de restrições. Então, o b aqui, ó, também é um vetor coluna. Cada valor de b vai ser o valor de uma determinada restrição, e o a aqui, ele vai ser uma matriz. É uma matriz de m, que é o número de restrições que eu tenho, por n. Isso aqui eu vou dar um exemplo já para ficar mais claro como que se aplica esse modelo num problema de programação linear inteira. Então, ó, agora sim, programação linear inteira é bem semelhante que o modelo que a gente apresentou anteriormente, porém, além de ter a restrição de não negatividade, ainda é uma restrição de que as variáveis, os valores das variáveis sejam inteiros. Agora a gente vai aplicar aqui um problema para a gente entender como que funcionam esses modelos. Então aqui um problema clássico, que é o problema de mochila. Eu tenho alguns itens, esses itens eles têm alguns pesos e eles têm determinado valor. A ideia é a gente maximizar esse valor, valores desses itens, sem ultrapassar a capacidade da mochila. Então, nesse exemplo aqui, a gente quer o quê? A gente quer maximizar. E como que eu entendo as minhas variáveis aqui? O VI, ela vai indicar, o XI, que é a minha variável, né? Desculpa, o X só que é a variável, ela vai indicar se determinado item foi ou não selecionado para estar na minha solução, para estar dentro da mochila. Se ele estiver com valor de 1, quer dizer que ele foi selecionado. Se ele tiver com valor 0, ele não foi selecionado. E o VI quer dizer, indica o valor dos itens. Então, se um determinado item, então vamos supor que esse item aqui é de índice 2, ele tenha sido selecionado. Ele vai estar sendo marcado aqui, ó, o x2 como 1, e aí a gente vai multiplicar pelo o valor dele, tá? Se ele não tiver selecionado, ele vai ser 0 e não vai ter valor nenhum. Nesse caso, 0 vezes o valor vai acabar dando em 0. E aí a gente quer o quê? A gente quer maximizar, né, todos esses valores, certo? Só que a gente tem, nesse caso aqui, a gente tem a restrição de integralidade. O x, o valor da variável, ou é 1 ou é 0, tá? Então, além dele ser inteiro, ele está restrito a 1 e 0 nesse exemplo específico. E a nossa restrição é o quê? No caso aqui, a gente só tem uma restrição. Tá? A gente não vai ter mais de uma restrição. Então, o B vai indicar apenas um valor. E a ideia aqui é o quê? É eu não ultrapassar o peso dessa mochila. Então, mesmo é bem parecido, né, com o de maximização. Você selecionou, né, ele vai estar valendo 1. E aí eu vou estar multiplicando pelo peso dessa mochila. Tudo bem? Então a ideia é que eu não possa ultrapassar a capacidade
dessa mochila. E a partir do momento que a gente modelou um determinado problema sob a perspectiva de programação linear ou programação linear inteira, como que é possível resolver? Então, existem algumas técnicas para resolver e existem alguns resolvedores, no caso a gente vai utilizar comerciais, que aplicam essas técnicas e encontram essa solução para a gente. Então, a gente só precisa modelar e esses resolvedores vão aplicar algumas técnicas para tentar solucionar para a gente em tempo viável. Os problemas linear, eles podem ser resolvidos em tempo polinomial, porém, os lineares inteiros, eles são NP difíceis. Então, além do resolvedor, né, se o resolvedor conseguir resolver determinada instância em tempo linear, ótimo, porém, algumas vezes, em tempo viável, desculpa, ótimo, porém, algumas vezes a gente precisa aplicar algumas técnicas em conjunto com esse resolvedor para tentar encontrar a solução em um tempo razoável. Encontrando a solução do programa linear ou linear inteiro, a gente encontra a solução do problema original. Revisão sistemática. Perguntas de pesquisa. Quais são as principais técnicas e algoritmos utilizados no problema de busca de motivo em redes biológicas? Há trabalhos que adotam programação inteira para resolver esse problema? Então aqui estão alguns dos nossos protocolos de inclusão, trabalhos disponíveis integralmente em base de dados científicas ou em versões impressas, trabalho que possui aprovação pela comunidade científica, trabalhos que abordam algoritmos e modelos para a busca de motivo em redes biológicas. Exclusão. Aqui tem uma importante que são os trabalhos em que a busca de motivo não é o tema central. Então, muitos trabalhos, quando a gente pesquisa por motivo em rede biológica, ele está interessado muito mais na parte de biologia e ele nem fala dos algoritmos para a busca do motivo. Então, esses trabalhos são excluídos e os trabalhos publicados há mais de 20 anos. Condução. Aqui está a string que foi utilizada nas principais máquinas de busca. Reparem que todas as strings, a palavra motifs está inclusa. O que está variando aqui? Então, ó, nessa primeira eu estou usando aquelas principais palavras que eu encontrei, né, que eu falei no começo da apresentação, search, find, discover. E aqui é bem específica somente onde tem programação linear inteira, então isso aqui retornou um pequeno número de trabalhos. Para deixar mais abrangente, eu adicionei uma outra aqui com todos esses aqui também, só que alterando de programação linear inteira para bioinformática e biologia, ou para algoritmos e modelos, e ainda um último critério, que isso aqui eu encontrei depois que eu já estava desenvolvendo alguns modelos de programação linear inteira, que são algumas restrições de conexão, que a gente vai falar mais para frente. Análise quantitativa. Mesmo excluindo os trabalhos que não eram focados nos algoritmos de busca, eu já tinha encontrado 500 trabalhos nos últimos 20 anos. Então, eu parei nos 500, porque já estava muito grande o número para eu poder conseguir analisar todos os algoritmos, todos os tipos de busca, e aí eu comecei a olhar algumas revisões sistemáticas em relação a esses trabalhos de busca de motif. Em uma das revisões dessa fonte aqui do Hashim, Mabrouk e o Al-Tabani, eles descreveram 119 algoritmos. Aqui está uma pequena adaptação de uma tabela que eles utilizaram. Isso aqui não foge muito da ideia geral de algoritmos, não especificamente para a busca de motivo, mas geral. Esses algoritmos, se eles são exaustivos, eles não lidam bem com grande número de dados, não são rápidos, porém eles encontram o ótimo global e encontram todos os motifs se foram algum tipo de problema onde ele quer enumerar todos os motivos existentes. A heurística, o oposto, ela lida bem com grandes números, é rápido, porém não é garantido que encontre o ótimo global, nem que encontram todos os motivos.
Então, o que que eu fiz? Já que tinha muito trabalho, né, de busca de motif, eu foquei nos trabalhos de PLI. Então, esse aqui são os trabalhos de PLI relacionados à busca de motif que eu encontrei, o número já reduziu, são 12. Eu ordenei aqui por ordem de publicação, coloquei os tipos de redes, de rede biológica, rede ou sequência aqui biológica, o tipo de busca que eles realizam, tá? E eu coloquei um dado aqui que eu achei importante, que é o seguinte, a topologia do motif. Por que que isso aqui é importante? A minha ideia aqui é verificar como que eles utilizaram a programação linear inteira para o tipo de busca que eles encontraram, né? Para eu poder ver a função objetivo, os conjunto de restrições, para ver o que dava para utilizar, o que dava para adaptar. E eu percebi que a maioria dos casos eu não conseguia usar os modelos, nada dos modelos deles, porque no caso desses trabalhos, a topologia importa. Como assim? No caso lá do Planted Motif Search, que é inclusive esse LD aqui é um outro jeito de chamar, né, aquele trabalho, eu tenho que encontrar as sequências, né, de DNA, de DRNA, tudo em sequência. Então a topologia é importante, tanto que o número de compatibilidade é um critério desse trabalho. Tá? Então tem alguns outros tipos de busca onde a topologia é importante. No caso lá de busca de motif em grafos, a gente tem um multiconjunto de cores e a única coisa de topologia que importa para a gente é que ele seja conexo. Tá? Então, nesse caso desses trabalhos, que é o que a gente vai utilizar, eu só encontrei 2 trabalhos onde a topologia não importava. Então, é o do busca de mínimo de componentes conexos do Freire, Lima e Rogers, e esse outro trabalho aqui do Brunker, que eu também não consegui utilizar muita coisa dele, eu acabei utilizando mais do Freire, Lima e Rogers. Quantidade de artigos por ano. Aqui a gente consegue ver que a maioria dos trabalhos da última década e o primeiro trabalho de programação linear inteira para esse tema que eu encontrei foi de 2006, para mostrar que é um assunto relativamente novo abordar PLI nesse tipo de problema. Análise quantitativa, aqui eu fiz, né, o tipo de rede que é abordado, então as sequências DNA e RNA, coincidentemente, deu metade dos trabalhos. Interação proteína-proteína, metabólica é o que tinha menos, e o de proteína. A diferença aqui de interação proteína-proteína é que aqui como as proteínas diferentes se relacionam, e esse aqui é o estudo de uma única proteína, representando a rede. Lacunas. Então, são pouquíssimos trabalhos que utilizam programação linear inteira, então isso aqui eu contando, né, os 500 que eu encontrei, pode ser que até houvesse mais, então isso aqui vai diminuir mais ainda. Trabalho que utiliza programação linear inteira para encontrar novos padrões, que é o nosso objetivo lá, né, do busca de grafo. Então, são poucos também, a maioria é dado um padrão, é dado uma sequência, a gente quer encontrar os novos padrões, como Planted Motif, a busca de Planted Motif, e no nosso caso, né, que é a busca de motif em gráfico, onde a gente já tem um padrão, a gente quer verificar as ocorrências dele, a quantidade é bem menor. Proposta do nosso projeto, definição do problema. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhes no problema de busca de motif em grafo. Esse aqui foi um problema definido por Lacroix, Fernandes e Sagot. Nesse caso aqui, a entrada do problema é um multiconjunto de cores e um grafo rotulado por cores. O objetivo desse problema é enumerar ocorrências desse motif nesse grafo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma ocorrência exata, tá? 2 vermelhos e 1 verde. E eles também consideraram ocorrências aproximadas, onde a gente tem vértices que não fazem parte do motif para manter essa ocorrência conexa. Eles ainda diferenciaram a ocorrência aproximada em 2 tipos. Um que eles chamaram de lacuna local e lacuna global. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, desse motif, essa ocorrência ela não tem nenhuma lacuna, 0 e 0. Nesse outro grafo, eu tenho uma ocorrência com uma lacuna local,
A lacuna local são as lacunas, são o número de vértices, né, que não fazem parte do motif, que estão entre vértices que fazem parte do motif. E a lacuna global é a quantidade total de vértices que não fazem parte do motif. Então, nesse caso aqui, eu tenho o meu máximo local e o meu máximo global, 3 vértices que não fazem parte do motif. Foi provado que esse problema é NP difícil até mesmo quando G é uma árvore. Problema de busca de motifs com número mínimo de componentes conexas. Então, isso aqui é um outro problema que eu consegui utilizar algumas restrições do modelo desse problema, do Freire, Lima e Rogers. Esse problema, a entrada também é um multiconjunto de cores. Eles consideram um caso especial do grafo, no qual o grafo é uma árvore, mas também é rotulada por cores. E a ideia aqui é encontrar uma ocorrência, apenas uma, tá? O outro era enumerar, agora a gente está querendo encontrar apenas uma única ocorrência que contenha o número mínimo de componentes conexas de M em G. Então esse aqui tem um detalhe importante que é, primeiro, ele está para árvore apenas, ele não é aplicado para grafo, e ele não precisa mais ser conexo, mas o número mínimo de componentes conexos. Então nesse caso aqui, ó, 3 azuis e 1 verde, ele encontrou essa ocorrência que possui duas componentes conexas. Como não tem nenhuma que possuiria apenas uma componente conexa, essa aqui é uma saída com o mínimo de componentes. Outra coisa interessante desse trabalho, é que eles utilizam programação linear inteira para solucionar. Tanto o primeiro trabalho quanto o segundo que eu comentei agora, eles consideram ocorrências aproximadas. Tá? Então não precisa ser ocorrência necessariamente exata. A relevância dessas ocorrências se deve porque pode haver falha na metodologia de capacitação dos dados, má interpretação e os dados podem até estar incompletos. Então, achar uma ocorrência aproximada pode ser mais interessante do que simplesmente dizer que não há uma determinada ocorrência. A colaboração é uma boa aproximação e talvez até uma correção de erros, tá? Então, se a gente encontrou determinada ocorrência aproximada, a gente pode verificar na rede original se de fato não existe algum vértice ou se há algum vértice que a gente não estava considerando na rede original. Agora, a variante proposta por esse trabalho, que é o problema de busca de motif com o número mínimo de vértices de ligação. Então, a ideia aqui agora eu coloquei mais formal, né, as definições. Então, a ideia é a gente tem como entrada também um motif, a rede avaliada. Essa rede agora não precisa mais necessariamente ser uma árvore, ela pode ser um grafo. A gente vai receber a coloração dos vértices, né, que a gente vai utilizar grafos coloridos também, e o multiconjunto de cores, M aqui, onde a gente tem um conjunto de cores e M aqui é uma função, que dado uma cor, ela vai retornar a quantidade de vértices que possuem aquela cor. Então, a saída desse nosso problema, a gente vai querer encontrar essas ocorrências com número mínimo de vértices de ligação. O vértice de ligação, ele só está presente na solução para mantê-la conexa, tá? Semelhante às lacunas locais e global do primeiro trabalho que eu citei. A definição formal da saída, então, é um subgrafo conexo H em G, no qual o multiconjunto de cores dos vértices corresponde às cores do motif e o número de vértices de ligação seja mínimo. Tudo bem? Então, corresponde às cores do motif, está conexo com o mínimo de vértices de ligação, apenas um. Comparando a saída desse problema com a saída do problema de mínimo componentes conexos, então aqui no caso, essa aqui é a saída que eu mostrei, tá? E essa aqui é a saída desse problema. Intuitivamente, essa solução pode estar mais próxima da exata, depois a gente vai testar, inclusive comparando com esse problema para ver
qual dessas ocorrências aproximadas pode ser relevante. A gente vai mostrar como que a gente vai medir essa relevância. A comparação agora com o problema de busca de motivo em grafos. Então, o problema em si é bem semelhante, como eu já tinha comentado, né? Falei que a variante é um pequeno detalhe, e o detalhe aqui é o seguinte: no PG, no problema de busca de motivo em grafo, a lacuna local e global são parâmetros do problema. Já no mínimo de vértices de ligação, ele sempre vai encontrar o mínimo de vértices, tá? Então aqui, além disso, eles estão de enumerar. Aqui a gente vai encontrar também uma única ocorrência, tá? Mas ele sempre vai encontrar um número mínimo de vértices, e isso aqui são parâmetros. Então, por exemplo, se no problema de busca em grafos entrar como parâmetro para as lacunas 2 locais no máximo e 2 globais no máximo, nessa instância aqui, ele vai dizer que não há ocorrência, tá? Por quê? Porque apesar de eu ter a lacuna local com 2, o meu número de lacunas globais são 3. Já no mínimo de vértices de ligação, é como se ele não considerasse lacuna local e ele está minimizando o número de lacunas globais. Então isso aqui não é um parâmetro, mas é o número que ele encontrou, tá? Então o número de vértices de ligação são o número de lacunas globais no referente ao trabalho de busca de motifs, problema de busca de motifs em grafos, tá? Então aqui ele encontrou a ocorrência. O objetivo desse trabalho, então, é utilizar técnicas de programação linear para desenvolver modelos de PLI para o problema de busca de motivo em grafo, sendo que a solução encontrada pode ser exata ou aproximada. Objetivos específicos. Descrever formalmente a variante proposta nesse trabalho do problema de busca de motivos em redes biológicas, criando novas técnicas para localizar ocorrências exatas e aproximadas de motivos. Desenvolver modelos de PLI para o problema, considerar estruturas diferentes da rede de entrada, no quais pode ser um caminho, árvore ou grafo. Então, a gente vai considerar qualquer tipo de entrada, porém a gente vai criar um modelo diferente para cada tipo de entrada, para tentar deixar esse modelo um pouco mais forte. Buscar dados reais para a utilização dos testes, realizar experimentos computacionais com ao menos um dos modelos envolvidos, dando preferência ao que utiliza grafo arbitrário, que é o mais abrangente. E a gente vai medir a relevância de ocorrências aproximadas de motivos. Métodos de avaliação. Medir o tempo de execução de ao menos um dos modelos propostos através de experimentos computacionais. E medir a relevância de ocorrências aproximadas de motivos. Para isso, a gente vai criar um algoritmo que vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai remover aleatoriamente uma quantidade n de arestas lá da rede original de entrada. Vamos executar o algoritmo nessa rede modificada e registrar se a ocorrência aproximada encontrada corresponde à ocorrência exata na rede original. Depois a gente vai descartar essa rede modificada e vai executar esses passos aqui, algumas vezes variando essa quantidade de arestas que a gente vai remover da rede original. Tudo bem? Resultados preliminares. Modelos. Agora a gente vai focar numa parte importante do projeto, que são os modelos de programação linear inteira para a variante desse trabalho. Como eu dito, vão haver modelos distintos para cada caso especial da rede de entrada. Primeiramente, a gente vai começar quando o grafo de entrada é um caminho. Então aqui a gente tem um modelo de programação linear inteira. Aqui a gente tem a função objetivo, que é minimizar a quantidade de vértices selecionados para o problema. Como que eu entendo esse XV aqui? Vai ser se esse vértice foi selecionado, ele vai ser igual a 1. Se ele não foi
selecionado para ser a solução do problema, ele vai ser igual a zero, semelhante ao problema da mochila, tá? Então a gente vai verificar todos os vértices do problema e o objetivo é minimizar essa quantidade. Porém, a gente tem aqui o nosso conjunto de restrições, tá? Essa primeira restrição é a restrição que vai forçar que a minha solução tenha, no mínimo, as cores do motif, né? Então, para cada cor do meu motif, o que a gente vai verificar aqui? A gente vai verificar se os vértices dessa cor, né? Se a quantidade total desses vértices dessa determinada cor é maior ou igual à quantidade dessa cor lá do meu motif de entrada, tá? Do motif buscado. Então aqui é maior ou igual, por quê? Porque ela vai ser no mínimo a quantidade de cores, porque pode ser, né, que tenham mais vértices que serão os vértices de ligação, certo? Aqui, então, ó, essas duas, né, a função objetivo e essa restrição, né, utilizando esses dois, a função objetivo e essa restrição, a gente vai consequentemente minimizar os vértices de ligação. Então reparem aqui que a gente não fez nenhuma distinção para esse vértice para um vértice de ligação, né? A gente não definiu o que vai ser um vértice de ligação aqui para o problema, a gente só definiu formalmente, porque ao fazer isso, consequentemente, esses vértices de ligação já vão ser minimizados. Ele só tem esse nome diferente para o nome do problema ficar mais intuitivo, senão se a gente falar número mínimo de vértices, vai parecer que não vai precisar ter a quantidade de cores do motif, certo? A outra restrição é a restrição de integralidade, tá? Então, XV só pode ser 0 ou 1, indicando se ele foi selecionado ou não para o problema. E aqui a gente tem uma restrição importante, que é a restrição de conexidade. Então, nós vimos que a nossa variante, a solução precisa ser conexa, e no caso desse problema aqui, onde é o caminho, a gente adaptou uma restrição de conexidade do trabalho de Lima e Wakabayashi, e onde eles usaram essa restrição para poder fazer no problema de recoloração convexa de caminhos. Tá? Vou explicar melhor essa restrição. Então, primeiramente, inclusive eles até citaram essa restrição aqui também, depois eles fizeram uma maneira de generalizar, então isso aqui fica mais fácil de entender. A gente tem aqui um caminho, tá? E a ideia aqui é a seguinte: quando eu selecionar aqui, ó, dois extremos desse caminho, se eles estão selecionados para isso aqui estar conexo, eu também preciso selecionar os vértices que estão entre eles. Então, como que eu leio essa minha restrição? Então, ó, sempre que o P, XP e o XR estiverem selecionados, eles vão aqui dar 2, certo? 1 mais 1, 2. E aí eu preciso selecionar os vértices que estão entre eles. Então, se eles estão selecionados aqui para isso aqui ser igual a 1, né? E esse aqui também precisa estar selecionado para 2 menos 1 dá 1. Tá? E a gente vai fazer isso para todos os vértices que estão entre o P e o R. E assim a gente vai forçar que esses vértices sejam selecionados e essa minha solução seja conexa. Tudo bem? Uma maneira que eles fizeram para generalizar essa restrição é a seguinte: eu tenho o meu caminho aqui, ó, iniciando por P1 e indo agora até R, tá, as extremidades, e dentro aqui desse meu caminho eu vou utilizar esses padrões aqui. Então, ó, P1, Q1, P2, Q2, P3, Q3 até PT e QT. O T ele vai ser o R menos P, o chão, né, de R menos P, dividido por 2. Vai ficar mais fácil mostrando o que isso aqui significa. Então é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. A gente começando aqui, ó, essa restrição, ela tem que... Desculpa, na verdade a gente vai fazer uma combinação linear daquele primeiro conjunto de restrição que eu mostrei, tá? E depois a gente vai chegar nessa segunda restrição aqui, que é a restrição geral. Então, por exemplo,
Agora eu só estou colocando com aqueles termos, tá? Que foram definidos aqui nesse padrão. Então, ó, P, agora Q1 mais Q2, tá? Então, tá nesse padrão aqui, beleza? Tem que ser menor ou igual a 1. Aqui também, positivo, negativo, né? Positivo menor ou igual a 1. E esses três aqui também, a gente vai fazer a somatória deles. Somando, a gente chega nesse valor, nessa outra expressão, nessa outra inequação, certo? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente também vai fazer uma outra combinação linear agora com a restrição de não negatividade. Então tem que ser maior ou igual a zero, se ele for negativo, menor ou igual a zero. Adicionando-se essa restrição, esse aqui também vai ficar 2, agora ficou tudo bonitinho, né? Todo mundo com 2. E eu posso dividir todos eles por... Posso dividi-los todos por 2, certo? Dividindo todos eles por 2, ficam igual a 1, e esse aqui fica 1,5. Só que, se todos esses valores a gente está considerando que são inteiros, e esse cara aqui está dando 1,5, a gente pode considerar também que esse lado esquerdo aqui também vai dar um número inteiro. Então a gente pode arredondar esse cara aqui para o chão dele, e aí ele vai ficar menor ou igual a 1. Reparem agora no padrão aqui que ficou P, Q1, P2, Q2 e o XR. Esse aqui, então, ó, agora a gente consegue entender melhor essa restrição. O T, né? Por que o T é P mais R dividido por 2 o chão disso daí? Porque o T, ó, ele só, como ele está usando agora P, Q e P e Q, ele não vai ter o tamanho total, né, dos vetores, tá? Então ele vai estar mais ou menos ali na metade do vetor, o T. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai somar todos os P's, né, ó, P1, P2, P3, e ele vai subtrair todos os Q's, certo? Então, ó, menos Q1, menos Q2, que é onde a gente chegou fazendo a combinação daquela primeiro conjunto de restrição. Isso aqui não prova que isso aqui está certo, tá? É só uma maneira de exemplificar, de mostrar como que funciona esse conjunto. Ah, faltou mais XR aqui, menor ou igual a 1, né? Mas é só uma maneira de mostrar, exemplificar como que funciona essa restrição. Lá no trabalho, eles provam que essa restrição funciona. Beleza? Um outro modelo é quando o grafo de entrada é uma árvore. Então, reparem aqui que a função objetivo e a restrição de mínimo de cores, elas são iguais. O que está mudando, a restrição de integralidade também, né? O que está mudando aqui é a restrição de conexidade. E nesse caso aqui, a gente vai usar a restrição de Freire, Lima e Rogers. E essa restrição ela é baseada em vértices e arestas. Então é o seguinte, para a gente ter uma ideia aqui. Então aqui eu tenho duas componentes conexas. O número de vértices selecionados 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o número de arestas 4. Se a gente subtrair esses valores, tem 2, que é exatamente o número de componentes conexos. Isso aqui vale sempre, tá? Então se eu quiser uma solução conexa, o meu número de componentes, o meu número de vértices menos o número de arestas tem que ser igual a 1. Tudo bem? Outra coisa, então, ó, desculpa, aqui o meu número de vértices menos meu número de arestas, né, todos os vértices selecionados menos todas as arestas selecionadas tem que ser igual a 1. Só que, se eu deixasse só essa restrição, nada me impediria, por exemplo, que ele viesse aqui e selecionasse esses 3 vértices e 2 arestas aqui, né, ou qualquer outros vértices aqui, 5 vértices, qualquer outras arestas. Então, eu tenho que dizer assim, você só pode selecionar uma aresta se as pontas dessa arestas também forem selecionadas. E é isso que essas outras restrições fazem. Se uma aresta for selecionada, ela vai estar valendo 1. Então, ó, isso aqui é o que representa a aresta, tá? 0 e 1. 0 se ela não foi selecionada e 1 se ela foi. Mesma ideia do XV. Então, se ela está valendo 1, a ponta U dela tem que estar valendo 1 também. E a ponta V dessa mesma aresta também tem que estar valendo 1. Então isso aqui a gente força que a aresta
ela pode ser selecionada se as pontas delas também estiverem. E agora o último caso, que é onde o grafo de entrada é arbitrário. As funções de objetivo e de cores também são as mesmas, de integralidade também. E aqui está a função de conexidade que foi adaptada de Carvajal, entre outros. Seguinte, eu vou explicar aqui alguns conceitos, depois a gente volta na restrição, assim como a gente fez com os outros casos. Então agora, dado um grafo e um par de vértices não adjacente, um conjunto S, ele é um nudge cut, então aqui é um conceito, tá? Um conceito novo de nudge cut, que separa o e V se não houver caminho entre eles, né? no grafo induzido por V, retirando-se, subtraindo-se esse nudge cut. Então, a ideia aqui é a seguinte, ó. Se eu remover esse conjunto aqui, que é composto por B somente, não vai haver caminhos entre U e V, portanto, esse B aqui é um nudge cut, tá? Então eu tenho outros nudge cuts, pode ser o B e C, A e B e C, e a combinação entre eles, tudo bem? Aqui, agora num ciclo, né, a mesma ideia, agora eu não consigo ter um nudge cut selecionando somente um vértice, eu preciso selecionar pelo menos dois, então aqui está um exemplo de um nudge cut com dois vértices, certo? Então tirando aqui, ó, os dois não vai haver caminhos entre U e V. Um outro conceito é o de nudge cut minimal, dado por esse símbolo aqui. Então, nesse caso aqui, ó, ou seja, né, o nudge cut minimal, a ideia é que eu não consiga remover nenhum vértice desse nudge cut sem fazer com que ele deixe de ser um nudge cut. Então essa é a ideia aqui do nudge cut minimal. Então esse aqui, ó, é um nudge cut minimal, certo? Esse aqui já não é um nudge cut minimal, que eu conseguiria ficar somente com um B, tá? Então não é um nudge cut minimal. Agora a gente consegue entender melhor como que funciona aquela restrição. Então, ó, primeiramente, a gente vai fazer isso para todos os caminhos, tá? Para todos os pares U e V, caminho não, né? Para todos os pares U e V que não sejam adjacentes, beleza? E vamos lá, seguinte. Nós estamos olhando agora somente para os nudge cuts minimais, tá? Então, para todo nudge cut que seja minimal, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai percorrer todos os vértices desse nudge cut e essa inequação aqui tem que ser válida. Então, vamos exemplificar aqui. Então, ó, eu tenho o meu XU, desculpa, o meu ZU, meu ZV, tá? E aí, nesse caso aqui, ó, para isso aqui ser conexo, os três vão ter que ser selecionados. E eu tenho aqui três nudge cuts minimais, certo? Esses três conjuntos. Primeiro nudge cut minimal, vamos supor que ele pegue esse nudge cut aqui do vértice A. Só tem o vértice A, certo? Então, esse vértice A, ó, já que esses dois foram selecionados, certo? Estão selecionados, ou seja, aqui vale 2 menos 1, 1 do lado direito. Então, aqui do lado esquerdo, a somatória, né, dos vértices desse nudge cut tem que ser 1. Como eu só tenho um vértice, ele vai me obrigar a selecionar o A. Tudo bem? Beleza. Próximo nudge cut, o B. Mesmo esquema, vai me forçar a selecionar o B e vai me forçar a selecionar o C. Então, aqui vocês viram que funcionou. Agora com um exemplo mais legal de um ciclo, né? Então agora, ó, eu tenho aqui os meus nudge cuts minimais, quais são? O D e o B, o D e o A e o D e o C, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui o primeiro conjunto de nudge cuts, vamos supor que ele pegou o meu DB, e a somatória desses aqui tem que ser igual a 1, certo? Contando que esses dois estão selecionados.
Então, ele vai me forçar a selecionar pelo menos um deles. Se ele selecionou o D, ótimo, tá? Se ele selecionou o D, já tem aqui o caminho. Todos os outros nudge cuts que ele vai verificar, como o D já foi selecionado, esses caras aqui, desculpa, o A e o C, esses vértices, eles podem estar valendo 0. Tá correto, né? Se o D tiver selecionado, não precisa nem selecionar mais nenhum deles. Porém, se ele selecionar, por exemplo, o B, o que ele vai fazer? O próximo, vamos supor que ele pegue o D e o A. Ele vai ter que selecionar algum deles. Se ele selecionou o D, ótimo. Aí depois o C não vai nem precisar selecionar. Se ele selecionou o A, ainda não tem o caminho. Aí ele vai ver para cá. Aí sim, qualquer um deles que ele selecionar vai ter o caminho. Se ele selecionou o C, eu tenho esse caminho aqui. E se ele selecionar o D, eu também tenho o caminho. Então a gente consegue ver que esse conjunto, né, a restrição de conexidade, ela pode ser caracterizada pelo conjunto dos nudge cuts do meu grafo. Tudo bem? E agora os próximos passos, resultados preliminares, próximos passos. Realizar experimentos computacionais. Prioridade com grafo arbitrário. Então a ideia é tentar utilizar com grafo arbitrário, tentar usar instâncias reais, né? Se a gente vê que está sendo inviável, aí sim a gente tenta com os outros modelos. Tentar fortalecer os modelos, então aqui estão algumas técnicas de programação linear, mas para a gente tentar deixar o modelo mais próximo do feixe convexo, são assuntos mais técnicos que a gente pode tentar fazer também de acordo com os nossos experimentos. Outro detalhe, esse aqui vai ser um conjunto de dados de restrição exponencial na entrada do problema. Tá? Então, lá no começo, no meio, quando eu falei de que às vezes para ajudar os resolvedores a solucionar os problemas, a gente precisa colocar algumas técnicas, também utilizar algumas técnicas, esse aqui seria o caso, onde a gente não vai colocar todas as restrições, aí a gente vai fazer um algoritmo de planos de cortes, aí a gente precisa de um problema de encontrar um algoritmo de separação, são alguns assuntos que eu gostaria de falar, mas por conta do tempo eu não vou conseguir. E essa parte de fortalecer o modelo também são coisas mais técnicas de programação linear inteira, que eu pretendo falar na defesa da dissertação, mas por enquanto, pelo tempo da qual eu não vou conseguir. Medir a relevância das ocorrências aproximadas e submeter o artigo. Aqui está o cronograma, comecei no início de 2020, pretendo finalizar até o mês 10, né, cada número aqui representa 2 meses, então a gente está aqui agora em março, então ainda estou desenvolvendo alguns modelos de PLI, desenvolvendo os algoritmos, já comecei a fazer, mas ainda não tenho nenhum resultado concreto, avaliar os métodos propostos, assim que conseguir rodar o algoritmo melhor, né, já dá para começar a avaliar, e análise dos resultados de divulgação, incluindo a publicação do artigo e depósito de defesa da dissertação. Considerações finais, contribuições esperadas, criar alternativas para solucionar o problema de busca de motif em grafo, da alternativa à busca de ocorrência exatas, né, com as aproximadas, e ajudar a disseminar na literatura as vantagens decorrentes de modelar problemas sobre a perspectiva de programação linear inteira. É isso, dúvidas? Obrigado.